Olá pessoal, tudo bem? Este é mais um vídeo da nossa série de System Design e hoje falaremos sobre CQRS ou CQRS, Command and Queries Responsibility Segregation, que se traduz para segregação de responsabilidade entre comando e consulta. Esse padrão ele é muito utilizado por empresas que têm alta volumetria em suas APIs. E hoje nós vamos entender qual problema ele vem para resolver e como que é o desenho desse padrão. Então, como eu disse, antes de entendermos todas as peças que estão envolvidas na hora de fazer a construção de uma arquitetura CQRS, nós precisamos entender aqui qual é o problema que ele quer resolver. E esse problema passa principalmente por dois pontos centrais, que eu vou até escrever aqui, que são volume, basicamente throughput, quantidade de acessos, e modelo ou assinatura. O que isso quer dizer? Pensem que num serviço, um microservice ou no serviço normal, nós temos basicamente duas operações que podem acontecer. Eu posso ter leitura, em que eu leio a informação de alguma base de dados, algum data source ou de outra API. E eu posso ter escrita, em que eu pego uma informação e quero persistir essa informação em algum lugar. Então eu tenho leitura e tenho escrita. Dependendo do tipo de software, a divisão ou a proporção entre leitura e escrita é diferente, ela muda. Então eu posso ter, por exemplo, um serviço de logs em que minha escrita ela é muito maior do que minha leitura. Eu estou o tempo todo gerando informações de logs e estou escrevendo. Eu posso ter, por exemplo, um sistema IoT, eu posso ter um sistema embarcado que fica o tempo todo gerando informações, uma informação em séries temporais, time series. Também é outro serviço muito intenso em escrita. E eu posso ter também, por outro lado, serviços mais intensos em leitura. Por exemplo, quando eu vou fazer uma busca, uma busca textual no e-commerce, a quantidade de pessoas que estão buscando informações sobre um produto ou pesquisando produtos é muito maior do que as atualizações que acontecem no descritivo do produto. Então, um e-commerce, por exemplo, ele é um sistema que ele é muito mais intenso em leitura do que em escrita. Então, essa distinção de volumetria é, hoje, na minha visão, o principal motivo que justificaria a colocação do CQRS. Se eu tenho leituras e escritas em volumes muito diferentes, eu posso querer escalar de forma independente. Então faz sentido eu separar o meu software em dois blocos. Um bloco responsável somente pela escrita, que é a parte de comando, e outro pedaço, a outra metade responsável somente pela leitura, que é a parte do query. O segundo motivo, que também justificaria a separação entre escrita e leitura, é quando eu tenho modelos, ou seja, assinaturas, conteúdos tanto de payload quanto de request, tanto request quanto response, muito diferentes. Então, se eu tiver um modelo de escrita, por exemplo, que é muito baseado em eventos, no caso de um event sourcing, por exemplo, a fonte da verdade acaba sendo uma fila ou um tópico. E aí, quando eu tenho a fonte da verdade num tópico, eu não consigo fazer agregações de forma trivial. Eu preciso ou consumir uma certa quantidade de informação, ou eu preciso ter réplicas de leitura, que é o caso do CQRS. Então, o CQRS também ele é muito utilizado em cenários em que eu tenho modelos de escrita e leitura muito diferentes. Escritas sendo feitas via eventos, por exemplo, e leituras via HTTP. Ou eu tenho escritas que são feitas via HTTP e eu quero retornar a leitura via GraphQL para permitir um pouco mais de flexibilidade. Então, nesse caso, de modelos diferentes, às vezes justifica o CQRS. Eu, pessoalmente, tenho a opinião de que se eu estou só expondo modelos diferentes e minha intensidade de escrita e leitura é parecido, eu acho que o CQRS acaba sendo demais, ele complica um pouco mais, porque você tem que manter dois deployments diferentes, duas bases e tal. Mas em alguns cenários, quando você combina diferença de volume e de modelo e assinatura, aí faz bastante sentido. E aí faz sentido porque o CQRS vem exatamente nessa construção dissociada entre escrita e leitura. Então vamos entender um pouco mais como que funciona o CQRS. Então vamos pensar no seguinte cenário, em que eu tenho um usuário, e esse usuário tem basicamente dois tipos de API. Aqui vamos pensar que são APIs REST, não faz tanta diferença para a gente, porque o principal motivo aqui da distinção vai ser volume.
Então, esse usuário ele tem um front-end, ele acessa o front-end faz chamadas, post, get, por exemplo, put, patch, enfim, usando RESTful, e o API Gateway é o responsável por segmentar com base na rota e no método para qual serviço ele vai mandar. Então, se eu tenho, por exemplo, muito mais escrita, o serviço de escrita ele vai ser muito mais intenso em requisições, por consequência, ele vai ter uma escalabilidade maior, ele vai ter mais réplicas. O serviço de query, por exemplo, ele acaba tendo muito menos acessos, por consequência, a escalabilidade dele é menor. Então, o que acontece no modelo de CQRS é que basicamente eu tenho dois deployments diferentes, ou dois conjuntos de deployments, pode ser mais de um microservice, né? Eu posso ter, por exemplo, um ecossistema responsável pela escrita e um ecossistema responsável pela leitura. Então, a quantidade de serviços que estão aqui, né, dentro desse write service, eles podem ser um número infinito. E a mesma coisa dentro do query. Eu posso ter mais de um, eu posso ter uma quantidade infinita de serviços ali responsável por lidar com essa responsabilidade. Mas basicamente eu tenho uma responsabilidade muito bem definida entre o pedaço que faz a escrita e o pedaço que faz a leitura. Então ele é chamado, né, de command and query exatamente por isso, porque eu tenho o comando que escreve e a query que lê. Então, aqui é relativamente simples, né? Então, eu vou fazer todas as minhas operações que mutam estado num conjunto de microserviços e vou ter uma base relacional, por exemplo, que vai ser a fonte da verdade. E esse é um ponto importante, né? Normalmente, no CQRS, a fonte da verdade é aonde se escreve. É o serviço responsável por fazer as validações na escrita, verificar se não está gerando nenhuma inconsistência no estado com aquela escrita. É o responsável por garantir que o que foi escrito é verdadeiro. Né? Então, normalmente o serviço de escrita, aqui eu coloquei uma base relacional só como exemplo, poderia ser qualquer outro tipo, mas eu coloquei relacional exatamente para diferenciar depois da base de query, da base de leitura, que vai ser uma base documental. Então eu tenho um fluxo, por exemplo, de atualização, em que o front-end passa para o API Gateway, o API Gateway verifica aquela rota, verifica que é um post, redireciona para o serviço de escrita, o serviço de escrita faz as validações e salva no banco. E aí, se eu quero consumir aquela informação, meu usuário bate no front-end, vai bater no API Gateway, ela vai ver, por exemplo, a rota, vai ver que é um GET, faz o redirecionamento para um serviço de leitura. E aqui eu posso ter duas formas comuns de se utilizar esse CQRS. Uma forma é você usar exatamente o mesmo código-fonte. Aquele código-fonte tem exatamente as mesmas APIs. A única coisa que muda é o tipo de deployment. Então aqui eu tenho, o código-fonte A sendo deployado 30 vezes, ou seja, tem uma escala de 30 pods, por exemplo, se estivermos usando Kubernetes, ou 30 máquinas se estivermos usando servidores. E o serviço de query, aqui vou chamar ele de B, ele tem 3 réplicas. O mesmo código-fonte. A diferença é que o API Gateway vai utilizar com base no método, se é post, query, post, get, put ou patch, para qual serviço ele vai redirecionar. Essa é uma opção, é a opção mais simples. Eu tenho um único codebase, eu gerencio uma única fonte de código, né? Só que o meu API Gateway é o responsável por fazer esse roteamento. E aí a grande vantagem é que eu consigo escalar de forma independente. Os meus serviços que recebem escrita, eles vão ter mais réplicas dos meus serviços que recebem leitura. Mas essa é uma das opções, né? A opção que normalmente acaba acontecendo, principalmente quando os serviços começam a escalar e ganhar mais corpo, é eu ter um ecossistema de serviços, ou pelo menos o mesmo serviço, só que com pedaços diferentes de código. Então aqui eu vou ter um serviço exclusivo para escrita e um serviço exclusivo para leitura. Principalmente se nós tivermos tipo de base de dados diferentes, ou se a forma de escrita for diferente da forma da leitura, né? Às vezes eu posso ter aqui uma escrita sendo feita via consumo de eventos, enquanto que a leitura é feita via GraphQL. Então, acaba não fazendo muito sentido ter no mesmo código-fonte todas essas responsabilidades. Mas o que eu queria deixar claro aqui é que o CQRS não força você a ter código-fonte diferente. Você pode, no mesmo código-fonte, ter deployments com réplicas ou gatilhos de escalabilidades diferentes, e isso já é o suficiente para você ter uma divisão de responsabilidade entre consulta e comando.
né? Mas normalmente o que acontece na prática é que até o código-fonte é diferente. Eu tenho um código-fonte ou um serviço exclusivo para escrever e um exclusivo para leitura. Vamos remover aqui para não atrapalhar. E aí, qual que é o principal desafio, né, do CQRS? Eu tenho aqui, como eu comentei, nosso ecossistema. Vou jogar isso para cá. E agora o que nós precisamos fazer é, se a base de escrita é a fonte da verdade, eu preciso sincronizar a minha informação entre uma base e outra. E é aqui que começa o desafio do CQRS, né? Construir serviços ou ecossistemas diferentes é muito tranquilo. É só duplicar seu serviço, ajustar as APIs e beleza, né? Ou criar serviços diferentes. O grande desafio começa. Eu estou escrevendo num lugar e lendo de outro. E eu preciso manter esses dois lugares sincronizados. Esse é o principal desafio ou o principal contra, na minha visão, do CQRS. Né? Se eu fosse colocar os dois principais contras do CQRS, o primeiro é você estar tendo que manter tanto o código quanto infraestrutura de forma duplicada, né? Um para leitura e outro para escrita. E, além disso, você tem o principal desafio de manter consistência entre os dados que são escritos e os que são lidos. E aí nós temos algumas opções para garantir essa consistência. E aqui eu trouxe algumas opções e vamos explorar cada uma delas aqui. Eu tenho o cenário de consistência forte, ou Strong Consistency, em que eu posso, né, eu tenho 3 opções de manutenção de consistência. Não é muito comum, tá, essa consistência forte em CQRS, mas eu vou tocar nessas 3 opções que eu acho que é importante saber, porque às vezes a primeira etapa, né, da movimentação de um serviço normal para CQRS é simplesmente fazendo 2 microserviços utilizar a mesma base de dados, por exemplo, ou 2 deployments utilizando a mesma base de dados. Não é recomendado em microserviços, compartilhamento de base, mas é uma opção. É sempre importante saber as opções que nós temos na mesa, mesmo que elas não sejam as mais adequadas de acordo com os livros. Então, a primeira opção é utilizar a mesma base de dados. Então, se nós formos construir utilizando a mesma base de dados, nós teríamos aqui o nosso serviço de escrita, escrevendo na nossa base, e o nosso serviço de leitura, lendo da nossa base. A gente até pode, né? Eu vejo alguns casos em que os times fazem dessa forma, eles optam normalmente por ter views ou materialized views dentro da base relacional. Então eu posso ter minhas tabelas sendo atualizadas com os meus comandos. Então o comando aqui, ele vai dar um update na table e a leitura, ele vai dar um select from mat view, uma view, materialized view ou uma própria view mesmo. Então a separação entre tabelas e views é uma forma bem simples de se conseguir ter um CQRS-like service em que eu tenho a minha escrita sendo gerenciada por um serviço e a minha leitura sendo gerenciada por outro. Eu falei CQRS-like porque aqui nós ainda temos o gargalo da base. Né? Então o grande trunfo do CQRS, como eu comentei, nós conseguimos separar volume. Então eu consigo escalar o meu serviço de escrita independentemente do meu serviço de leitura. Se eu tenho a mesma base de dados, mesmo que eu escale muito o meu serviço de escrita, por exemplo, eu vou acabar impactando minha base de dados e impactando a minha consulta. Então, no fim das contas, eu vou impactar a minha consulta mesmo que a minha escrita esteja sendo bombardeada. Né? Então, acaba que eu tenho um impacto de um lado quando o outro recebe um volume muito grande. Então, essa é uma opção, é o primeiro passo, eu diria, mas ele não resolve de forma definitiva o problema. A outra opção para termos consistência forte é fazer a escrita dentro de uma transação ou dos limites de uma transação em que se escreva nas duas bases. Então, o que pode acontecer aqui eu tenho um serviço que recebe a escrita, ele salva na sua base e, ao mesmo tempo, ele vem aqui e escreve na base do serviço de leitura ou ele dá um outro comando para o serviço de leitura para escrever na base. Não faz muito sentido, na minha opinião, porque se eu estou escrevendo dentro de uma transação nessa base e depois faço uma escrita no serviço de query, o serviço de query acabou sendo também um serviço de escrita. Né? Então eu quebrei essa separação entre um só escreve e o outro só consome. A vantagem, nesse caso, né, porque que ainda existe esse padrão,
é porque mesmo que eu esteja escrevendo no serviço de query, o serviço de query ainda tem um modelo específico para consulta. Então, embora eu não resolva tanto a questão do volume, né, eu não esteja resolvendo o problema da escalabilidade independente, porque eu estou escrevendo no serviço de query, então o query vai ser bombardeado na mesma proporção do write, né? Então o read e o write vão estar com o mesmo impacto. Pelo menos eu tenho um modelo diferente. Então a minha API de consulta ela é específica para consulta. Então essa é a segunda opção de ter consistência forte num cenário de CQRS. E a terceira opção de consistência forte é através da composição de APIs. Esse é um ponto que eu não comentei, porque ele é um cenário menos comum na minha visão de CQRS, mas ele acontece em alguns casos, que é, eu tenho aqui uma escrita que ela não escreve somente na minha base. O que normalmente acontece é, eu escrevo na minha base e eu ainda propago uma série de escritas para outros serviços, né? Vou chamar de serviços de downstream ou serviços em cascata aqui. Então eu posso ter um serviço em cascata que recebe a escrita ou chamadas do meu outro serviço de escrita. Então eu estou atualizando, por exemplo, o meu nome na minha base de dados. Eu atualizo o nome na minha base de account, mas eu propago isso daqui para minha base, por exemplo, ou para o meu serviço de relatório, porque eu quero que o relatório venha com o nome atualizado. E aí, esse serviço em cascata vai cascatear para outros serviços. Então o que acaba acontecendo é que eu vou ter uma série de informações ou pedaços da minha informação distribuídos em diversos serviços de escrita e o meu query service ele de ter uma base de dados, ele passa a ter somente um cache. Então aqui em vez de eu ter uma base de documental, eu vou passar a ter um cache. Então o que acontece é, o meu serviço de query, quando ele recebe uma consulta, ele verifica no cache se ele já tem aquela consulta armazenada, né, se ele já tem aquele dado. Se ele não tiver, ele propaga aquelas chamadas para os serviços que têm aquela informação. Por isso que nós chamamos esse modelo de composição de APIs, ou API Composition, porque o Query Service ele é composto por chamadas de API. Então ele não tem um state próprio, ele simplesmente bate nas APIs, nas fontes de verdade, aglutina toda aquela informação, compõe, salva num cache. É bem parecido com o que faria, por exemplo, um BFF, né? Um Backend for Front-End. Ele está batendo em diversos serviços, concatenando a informação, gerando um payload específico, ou seja, uma API específica para consulta, e devolvendo para o cliente. A vantagem é que ele tem um cache e ele tem um modelo específico. Então ele ainda reduz a carga, né? Nós ainda conseguimos escalar de forma independente. Se eu começar a ter muito mais leitura, eu posso simplesmente enriquecer o meu cache ou aumentar o time to live daquele dado. Então eu consigo ainda de forma independente escalar os meus dois lados. Então essas são as três formas que nós temos de manter consistência forte no modelo de CQRS. São três formas, entre aspas, relativamente simples, mas elas não resolvem de forma individual os dois problemas que o CQRS se propõe a resolver, que são volume e modelo, né? Cada um desses aqui resolve um ou outro muito bem e deixa o outro mais ou menos, né? Então, por exemplo, o semi-database, ele resolve muito bem a questão do modelo, mas ele ainda tem a mesma base. Então, o volume não foi resolvido. Dessa forma, nós vamos então para a consistência eventual. E é onde eu normalmente costumo ver o CQRS. Então, os times que implementam o CQRS de forma plena, eles acabam confiando muito mais na consistência eventual e tendo réplicas de leitura. Então, a fonte da verdade continua sendo a base da escrita, mas a consulta ela se faz através de réplicas, sejam réplicas da própria base de dados, né, em que eu tenho réplicas que são cópias plenas daquela base, que seria no caso, por exemplo, de um cluster Postgres, ou em que eu tenho réplicas com outro modelo de dados, pode ser, por exemplo, um NoSQL, e aí eu tenho que replicar essa informação de um lado para o outro, podendo ser eventos ou polling. Vamos então para o mais simples deles. O mais simples é a réplica. Então, em vez de eu ter um modelo de base de dados diferente, eu tenho a minha mesma base de dados aqui. Essa base vai ser o meu main node
Então, num cluster Postgres, por exemplo, eu tenho aqui o meu main node, que é o responsável pela escrita. Esse nó é o nó que recebe o comando, né? Então, ele é o nó que escreve, ele é o nó que controla a transação. E eu posso ter réplicas de leitura. Então, eu posso criar, por exemplo, 4 réplicas aqui de leitura dentro do mesmo cluster. Essas réplicas de leitura são acessadas pelo meu serviço de leitura. Então, o que acontece aqui é eu delego para o meu cluster da base de dados fazer essa sincronização. Então, nós temos aí bases de dados que são, principalmente as bases de dados cloud, elas já fazem isso automaticamente. O Aurora, por exemplo, é um bom exemplo disso. Ou eu posso construir esse cluster, né? O Postgres tem algumas formas de você construir esse cluster, que ele faz a replicação e você vai ter réplicas de leitura, ou read replicas. E aí o query service simplesmente bate nessas réplicas. O grande trunfo é que agora eu tenho uma separação bem clara entre a base de dados que recebe a carga de escrita e as bases que recebem as cargas de leitura. E eu consigo escalar isso de forma independente. Então eu não tenho mais o impacto na performance da minha leitura se a minha escrita tiver com uma carga grande e vice-versa. A outra opção que nós temos é a geração dessa consistência através de eventos. É outra opção bem comum também. Então eu posso colocar aqui um event broker, qualquer que seja ele, pode ser um Kafka, pode ser um RabbitMQ, PubSub, SNS SQS, enfim. E aí o meu serviço de escrita, ele escreve na base e posta um evento. Lembrando, tem um vídeo no canal de bug da escrita dupla. Aqui nós estamos fazendo uma escrita dupla, tanto na base quanto no tópico. Então, quem não viu aquele vídeo, recomendo dar uma olhada na playlist. Tem lá bug da escrita dupla ou dual write problem. Eu preciso garantir consistência na minha base e no meu evento. Né? Então aqui, a única comunicação que existe entre a fonte da verdade, que é a minha base relacional aqui da escrita, e a minha base de consulta, é esse tópico aqui, né? Esse event broker. Se eu tenho uma inconsistência entre o que eu salvei e o que eu postei, eu vou gerar uma inconsistência entre o que eu salvei e o que eu li. Né? E aí o usuário vai estar vendo uma informação diferente da informação que ele salvou. Né? E isso é um problema gigante. Então, nesse caso, nós temos o bug da escrita dupla quando trabalhamos com CQRS e Event Broker para fazer a sincronização. É importante tratar esse tipo de bug. E lá eu falo, no vídeo eu falo como tratar, explico um pouco do Transaction Outbox, as opções que nós temos. Então recomendo muito dar uma olhada lá naquele vídeo. Se eu lembrar, eu deixo aqui no card. Enfim, mas o que acontece nesse caso é, eu escrevo na minha base, posto aqui um evento, né, um evento de atualização. Fiz aqui um losangozinho da informação. Então a informação vai para a base relacional e vai ao mesmo tempo para o tópico. O Query Service consome aquela informação e atualiza a sua base documental. A boa vantagem disso é que o Query Service ele recebe o evento e ele manipula ou transforma a informação do jeito que ele quiser. Ele já salva no formato final que ele quer dentro do seu modelo. Então aqui eu posso ter uma base relacional, né? Eu acho que a principal diferença aqui que nós temos dos eventos para as réplicas é que na réplica eu tenho exatamente a mesma base, né? Eu estou usando uma réplica de banco de dados, então se é um banco relacional, mesmas tabelas, mesmas colunas, mesmo esquema, tudo. No modelo de replicação eu posso ter o que eu quiser de base de dados de escrita e base de dados de leitura. Aqui eu tenho um formato canônico, né, que é o meu evento, que parte do meu serviço de escrita e vai para o meu serviço de leitura. Então essa é a segunda opção. Essa opção via eventos é a que eu rotineiramente mais vejo. Tá? Então no mercado, assim, quando a pessoa pensa em implementar CQRS, ela já vai direto com essa abordagem de, putz, eu vou ter uma base específica de leitura, que escala mais, que tem mais performance. Por exemplo, eu vou fazer minha leitura via Elasticsearch, porque eu quero fazer indexação dessa forma, e a base da verdade dos meus produtos vai ser a base relacional. Então, sempre que eu atualizar a informação do meu produto, vou atualizar o nome do meu produto, né, no meu e-commerce, a fonte da verdade é a minha base relacional, eu venho aqui, escrevo, salvo o nome do produto. Só que eu não quero fazer minha busca bater no meu Postgres, porque senão destrói minha base de dados. Então, fora que a consulta semântica, né, consulta via
keywords, palavras-chave, facets, etc., não é tão performática assim, tão apropriada no Postgres. Enfim, a base relacional tem a fonte da verdade, ela pode postar um evento, esse evento cai no Query Service, o Query Service pega essa informação e atualiza a sua base específica. Atualiza, por exemplo, aqui sua base do Elasticsearch, seu Lucene, se for o Solr, enfim. Esse é o cenário de integração ou manutenção de consistência de forma eventual via eventos. E por fim, a última forma, né, das nossas opções aqui que nós tivemos é o polling, que é pouco parecido com evento, mas a diferença é que você não tem a camada de eventos. Então o que pode acontecer às vezes é o Query Service, ele vai de tempos em tempos bater no serviço de escrita para pegar todas aquelas transformações que aconteceram. Então ao invés de eu ter aqui, né, vou pegar aqui os nossos exemplos. Então, em vez de eu ter um evento sendo disparado para cada transformação, o que acontece é que o meu serviço de escrita, ele vai escrevendo, ele pode gerar um log dessas escritas, e o meu query service, de tempos em tempos, seja via pollen, seja via job, ele bate no serviço de escrita ou em algum outro lugar que o serviço de escrita colocou. Pode ser, por exemplo, até no S3, ele pode escrever na base e colocar esses logs no S3, e o query service, de tempos em tempos, vai lá e consome esse batch de informação e atualiza dentro da sua base de dados. Então ele vai pegar, né, tudo que está aqui, de tempos em tempos, traz para o seu serviço e atualiza a sua base. E aí vai ter a base sincronizada. Então essa é a terceira forma mais comum que eu vejo de sincronização de informação via CQRS. Então, em resumo, no CQRS, o que nós temos é, eu tenho uma escala ou um modelo de dados bem diferente entre a minha escrita e a minha leitura. Então, os meus fluxos ou minhas APIs de escrita recebem um volume muito maior, por exemplo, que a leitura, ou vice-versa. Eu quero escalar isso de forma independente. Eu separo em serviços ou ecossistema de serviços diferentes. Então, todas as minhas escritas são direcionadas para o meu ecossistema de escrita, que tem sua própria base de dados, que é a fonte da verdade. E todas as consultas, ou minhas API calls de consulta, vão para o meu ecossistema de consulta com sua base de dados, seu modelo de dados específico. Para manter a consistência entre esses dois lados, né, a minha base de dados de escrita e a minha base de dados de leitura, eu tenho algumas opções. Opções de consistência forte, eu posso usar a mesma base, não é muito recomendado. Eu posso ter transações sendo feitas dentro do mesmo boundary na escrita, então ela escreve na base e escreve na base ou no serviço de consulta. Também não é muito recomendado porque você perde o grande trunfo, que é a separação de volume. Minha base de query vai receber a mesma carga da minha base de escrita, não faz muito sentido. E a composição de APIs, quando eu tenho chamadas na minha consulta que fazem fan-out ou fazem distribuição para diversos outros serviços. Se eu quiser ter consistência eventual, e aí sim utilizar todos os trunfos do CQRS, principalmente o trunfo de escala e volume, eu posso ter réplicas de leitura da minha base de dados, é uma opção, como nós colocamos aqui, né? Eu posso ter o meu cluster de bases de leitura e meus serviços de leitura batem nesse cluster. Eu posso ter como outra opção eventos, então eu posso ter um ecossistema de eventos que são disparados para um event broker, e aí a cada nova escrita eu escrevo na base, escrevo no meu broker, lembrando que eu posso ter um bug da escrita dupla, temos vídeo no canal. E a minha terceira opção é, em vez de eu mandar via eventos de forma assíncrona, eu posso fazer o meu serviço de consulta, fazer um polling ou um job para ler do serviço de escrita ou de algum lugar que o serviço de escrita escreveu e trazer para dentro. Pode ser, por exemplo, um ADI, em que eu leio arquivos, eu posso jogar no S3 um JSON e processar, eu posso salvar numa tabela temporária, e essa tabela temporária é exposta via uma API, é outra opção. Eu posso até usar algum integrador de mercado para integrar essas duas bases de tempos em tempos, né, fazendo via polling. Então essa é a terceira opção. Mas o ponto principal é, o CQRS adiciona muita complexidade no sistema, né? Eu vou ter código-fonte diferente, eu vou ter deployment diferente, o que significa que eu vou ter que monitorar duas coisas diferentes, eu vou ter que gerenciar meu API Gateway, senão eu jogo uma carga muito grande para o meu front-end para saber para qual ecossistema, qual host ele tem que chamar. Então eu recomendo deixar no API Gateway essa segmentação. E aí eu tenho ainda a responsabilidade de garantir consistência.
Senão eu posso ter informação que é stale, né? Ela é antiga na minha leitura e a minha leitura vai estar mostrando uma informação com uma defasagem muito grande. Então eu preciso garantir que essa consistência aconteça. Esses são os contras. Para os prós, para resolver os problemas, que são os problemas de escala, então eu consigo dar muito mais volume e talvez fique até mais barata a minha infraestrutura, porque como eu estou escalando de forma independente, eu consigo fazer um ajuste fino muito melhor na quantidade de réplicas, de leitura e de escrita. Então esse é o nosso conceito de CQRS. Lembrando, né? Command and Query Responsibility Segregation tem seus objetivos, tem sua função, mas sempre faça a pergunta, vale a pena? Né? Como toda pergunta de System Design. Boa sorte!